Olá, meus queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês, meus queridos? Meus irmãos, nesta oportunidade eu trouxe um assunto muito importante. Então, antes de eu começar no assunto, eu peço a você que acompanhe todo este vídeo. Este assunto hoje ele é recheado de citações, versículos bíblicos, ok? Então aqui é um estudo. Nós vamos trabalhar a questão da justificação pela lei de Moisés. E, como sempre, eu começo com esta pergunta: por que a lei não foi capaz de salvar o homem? Por que a lei não foi capaz de justificar o homem? Eu quero começar aqui. Nós vamos trabalhar aqui uns 8 pontos, sendo que o primeiro é em forma de pergunta. Ok? Nós começamos o primeiro ponto. Ele começa com esta pergunta: por que a lei não foi capaz de justificar o homem? E os outros 7 tópicos são um desenrolamento, ok? Que vai justificar e explicar o primeiro tópico em forma de pergunta. Então vamos aqui ler em Romanos 3:20. Que Paulo diz: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, vamos partir logo daqui. Paulo ele afirma que a lei ou nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei. Ok? Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, Paulo aqui já está declarando que a lei não pode justificar ninguém. A única coisa que a lei pode fazer e faz é trazer à luz o conhecimento do pecado, é revelar o pecado, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. São as palavras do apóstolo Paulo. Aqui em Romanos 3:28 ainda. Na medida das possibilidades, eu lerei todos os versículos, que são muitos, mas vamos ver se dá para ler. 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Ok? Palavras do apóstolo Paulo: o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Atos 13:38. O que diz aqui? Atos 13:39, aliás. E de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Ok, queridos? Então nós aqui fizemos a leitura de 3 versículos. Todas essas declarações emanam dos lábios do apóstolo Paulo. E antes de eu entrar nos 7 tópicos, ok, que darão prosseguimento a este estudo, eu quero aqui dizer uma coisa para vocês. Por que eu escolhi fazer este estudo? É comum na igreja, repito, é comum na igreja este jargão aqui que eu vou citar para os senhores. Nenhum homem foi capaz de cumprir a lei. A gente ouve muito, não só nos púlpitos, não só por parte de leigos, mas também por parte de doutores em teologia, por parte de grandes estudiosos. Enfim, é generalizado esse jargão. Ninguém foi capaz de cumprir a lei. É a primeira afirmação. Segunda afirmação: só Jesus Cristo cumpriu a lei. Ora, a segunda já está embutida na primeira. Quando se diz ninguém foi capaz de cumprir a lei, mas quando sabemos que Jesus cumpriu, logo já está embutida. Mas por que se faz necessário repetir a segunda? Para deixar claro que Jesus cumpriu a lei. Bom, a segunda é verdadeira. Jesus cumpriu a lei. Tá bom? O que não é verdade é que apenas Jesus Cristo cumpriu a lei. Logo, se eu posso demonstrar na Bíblia Sagrada que não somente Jesus cumpriu a lei, mas outras pessoas cumpriram a lei, então a primeira é falaciosa.
nenhum homem foi capaz de cumprir a lei. E a segunda também é falaciosa, apenas Jesus Cristo cumpriu a lei. Ok, meus irmãos? Então, esse estudo ele vai girar em torno dessa questão também. Ok? Também. Mas, por enquanto, vamos voltar à nossa pergunta. Primeira, por que a lei não pôde justificar ninguém? Então, a resposta para muitos estudiosos é que ninguém foi capaz de cumprir a lei. Por isso, a lei não pôde justificar ninguém, porque ninguém foi capaz de cumprir a lei. E a segunda, como eu já mostrei, é como ninguém foi capaz de cumprir a lei, logo todo mundo está debaixo de condenação. Por quê? Porque ninguém, veja bem, os que ensinam que ninguém foi capaz de cumprir a lei, eles vão dizer o seguinte: logo todos estão debaixo de condenação. E aí se faz a pergunta: e por que estão debaixo de condenação? Porque ninguém foi capaz de cumprir a lei. Ok? Então, esses estudiosos, eles colocam o motivo ou a razão de todo mundo estar debaixo de condenação e todo mundo é condenável diante de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos estão separados, então eles vão dizer que o motivo é porque a lei foi dada para o homem cumprir, mas o homem não foi capaz de cumprir. E está escrito que maldito todo aquele que não permanecer em todas as obras da lei para fazê-las. Então eles dizem que como ninguém foi capaz de cumprir a lei, todos estão debaixo da maldição da lei. Aí eles acrescentam: por isso que Deus enviou o seu Filho para nos resgatar da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Aí no raciocínio deles, Jesus Cristo, para tirar os pecados do mundo que provém da transgressão da lei, teve que guardar a lei em nosso lugar. Ok? Esse ensino é um ensino dos adventistas do sétimo dia e de muitas outras igrejas. A bem da verdade, não é somente os adventistas que ensinam isso. Porém, eu vou lhes mostrar a verdadeira razão por que Paulo declarou isso. Nenhum homem será justificado pelas obras da lei. Em primeiro lugar, nenhum homem será justificado pelas obras da lei. E por que, Paulo? Perguntamos, por que, Paulo? Aí os adventistas do sétimo dia e outros cristãos, muitas outras igrejas dizem, porque ninguém foi capaz de cumprir a lei. Mas isso é uma falácia. Essa resposta ela não é verdadeira. Não, ela não é verdadeira. Paulo diz, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E Paulo ainda diz mais, e pelas obras da lei, nenhum homem será justificado. Paulo jamais ensinou que ninguém, ou a lei não será capaz, e não foi, e não será capaz de justificar nenhum homem diante de Deus, porque nenhum homem foi capaz de cumprir a lei. Não, Paulo jamais ensinou isso, irmãos. Paulo jamais ensinou isso, porque isso é um ensino falacioso. Dizer que nenhum homem foi capaz de cumprir a lei, isso, desculpe a franqueza que eu tenho que falar, isso é um engodo, é uma mentira. E eu vou mostrar, não está nos 7 pontos, mas eu vou mostrar aqui como a Bíblia mostra que outros foram capazes de cumprir a lei. Eu quero mostrar aqui para vocês em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 e versículo... Lucas capítulo 1 e versículos 5 e 6. Olha o que diz aqui. Lucas 1, 5 e 6. Existiu no tempo do rei Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus. E eram ambos, guarde bem isso, atente. E eram ambos justos perante quem? Perante Deus. Vivendo como? Vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Está aqui, meus irmãos. E aqui não está falando da pessoa de Jesus Cristo.
Aqui não está falando de João Batista, aqui está falando dos pais de João Batista, da mãe e de João Batista. Aqui, ó, as declarações: eram justos perante Deus e viviam de forma irrepreensível. 2. Em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. 3. Eu poderia trazer para vocês outras citações, mas eu temo que não vai dar para nós concluirmos, porque o vídeo tem um espaço. Ok? Então vamos ficar apenas por enquanto nessa aqui. Eu estou lhe mostrando como não só Jesus Cristo cumpriu a lei, no sentido de obedecer os mandamentos e preceitos. Isso não foi uma prerrogativa apenas de Jesus. Não. Ok, queridos? Então vamos lá. Nós perguntamos o seguinte: por que a lei não pôde salvar alguns homens? Ou melhor, por que a lei não justifica os homens? Então, de acordo com muitos estudiosos, com meus irmãos, é porque ninguém foi capaz de cumprir. Não, isso não é verdade. Porque aqui a Bíblia mostra que alguns cumpriram, eu dei só um exemplo para você, mas muitos outros homens cumpriram a lei. Da mesma forma que Cristo cumpriu no sentido de obedecer aos mandamentos, ok? Muitos outros também cumpriram a lei nesse sentido de obediência. Então, primeira razão que o apóstolo Paulo mostra por que ele declarou primeiro que a lei não pode justificar nenhum homem, porque pelas obras da lei ninguém será justificado diante de Deus. Então vamos aqui para o segundo ponto. A lei foi dada 430 anos depois da promessa feita a Abraão. Qual foi a promessa feita a Abraão? Que o homem seria justificado pela fé. O próprio Abraão ele foi justificado, foi salvo pela fé. Então veja que a Bíblia mostra que em Gálatas 3,17 diz que a lei veio 430 anos depois da promessa. E a promessa aqui é a promessa de Deus para Abraão. Abraão, em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as nações. E Paulo diz que Abraão creu pela fé. E Paulo ainda diz mais: pela fé, Abraão foi justificado e foi chamado amigo de Deus. E Paulo vai mostrar que não somente Abraão foi justificado pela fé, mas toda a sua semente, toda a sua descendência. E quem é a descendência de Abraão? De acordo com o apóstolo Paulo, a descendência de Abraão começa por Cristo. Cristo é a descendência de Abraão. Depois, todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo, quer sejam judeus, quer sejam gentios, se tornam também descendência de Abraão. E são estes, os cristãos, no raciocínio de Paulo, que são justificados pela fé. E essa justificação pela fé, a salvação pela fé, ela antecedeu a lei. Paulo mostra isso, é só você ler em Gálatas 3,17, que diz que a lei veio 430 anos. Eu quero ler aqui para os senhores. Gálatas 3,19. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões. Não, 17. Mas digo isto, que tendo sido testemunho anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Ora, a promessa aqui constituía de quê? De justificar Abraão e a sua descendência. E Abraão creu nessa promessa. Então diz Paulo que pela fé Abraão foi justificado, e não somente Abraão, mas todos nós somos justificados pela fé. Então esse testemunho, ou melhor, esse testamento, o testamento de Abraão, a promessa que Deus fez para Abraão de justificar a ele e a sua descendência pela fé, antecedeu 430 anos a outorga da lei. Ou seja, a lei não pode justificar o homem. Ou seja, a lei não pode simplesmente salvar o que já está salvo. Esse é o raciocínio de Paulo. A lei foi dada não para salvar. A lei não pode simplesmente salvar o que já estava salvo há 430 anos antes. Este é o raciocínio de Paulo. Ok, queridos? Então vamos lá, meus irmãos. Ponto 2, estamos, né? Lá em Êxodo 12, 40 e 41, Deus falando para Abraão disse que a descendência dele seria escravizada no Egito. E, aliás, estamos em Êxodo 12, 40 e 41, que diz que os filhos de Israel passaram 430
anos no Egito. Ok, meus irmãos? Então, da outorga da lei, ali no Monte Sinai, para Moisés, ou melhor, da promessa feita a Abraão, até a outorga da lei passaram-se 430 anos. Ok, queridos? Passaram-se 430 anos. Vamos lá. Terceiro ponto. Ora, se a lei não justifica, primeiro, porque ela veio 430 anos, ou seja, o homem já estava justificado. Se o homem já estava justificado, então a lei não foi dada para justificar, porque a lei simplesmente não poderia justificar o que já estava justificado. Esse é o raciocínio de Paulo. A lei não poderia salvar o que já estava salvo. Então, se a lei não poderia salvar, não poderia justificar, por que então que a lei foi dada? Resposta de Paulo, ponto 3. A lei foi dada por causa das transgressões. 3,19. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões. Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade. E a posteridade aqui que Paulo fala é Cristo, a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ok, queridos? Essa posteridade aqui que o apóstolo Paulo fala, a lei foi dada por causa das transgressões e tem um tempo para ela permanecer, até que viesse a posteridade. E esta posteridade aqui que Paulo está apresentando não é a nação de Israel, é Jesus Cristo, aqui no versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, no singular. Não diz, e as posteridades, como falam de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade que é Cristo. Ok, meus irmãos? Primeiro Paulo declara que a lei não pode justificar nenhum homem, aí Paulo agora vai explicar, ok? No segundo ponto, por quê? E ele vai mostrar, a lei foi dada 430 anos, a um povo que já estava justificado. A lei foi dada 430 anos. Logo, os homens já estavam justificados, santos. Se já estavam justificados, a lei não poderia justificar. A lei não poderia salvar aquilo que já estava salvo. Só se salva o que está perdido. Se a lei tivesse sido dada para salvar os homens, Abraão não teria sido salvo. Agora, se Abraão foi salvo e a sua descendência, então a lei não foi dada para a salvação. E aqui nós temos o terceiro ponto. Paulo dizendo, a lei foi dada por quê? Responde para Paulo, foi dada por causa das transgressões. Até que viesse o descendente. E aí Paulo vai dizer que esse descendente não são muitos, como falando de muitos, mas um só que é Cristo. Então veja, meus irmãos, que a lei ela foi dada com um tempo de validade. A lei ela só perdurou desde o Sinai até a vinda de Cristo. Com a chegada de Jesus Cristo, a lei cumpriu o seu papel. Isso nós vamos mostrar mais na frente. O papel da lei foi de um pedagogo, de um educador. Com a chegada de Cristo, simplesmente o papel da lei findou. Assim como Moisés não pôde colocar o povo na terra prometida, porque morreu, e assim coube ao seu sucessor, Josué, levar o povo à terra prometida, assim também a lei ela não pôde e não pode jamais justificar o homem. Mas assim como Moisés preparou um povo para Josué colocar na terra prometida, assim também a lei educou a nação de Israel para receber o novo Josué, que é Jesus Cristo. E não foi pelas mãos de Moisés ou pela lei que os homens foram justificados, mas foi pela mão de Josué ou de Jesus Cristo que os homens são justificados, que eles entram na terra prometida, na terra da promessa. Ok, queridos? Este é o raciocínio do apóstolo Paulo. Foi dada por causa das transgressões.
Você sabe qual é o raciocínio de Paulo? A lei foi dada por quê? Por causa das transgressões. Ora, se não houvesse transgressão, esse é o raciocínio de Paulo. Onde não há transgressão, também não há lei, queridos. Paulo diz isso. Ok? Paulo diz exatamente isso. Onde não há transgressão, também não há lei. Veja, vamos ver se eu lembro bem aqui dessa. Pronto, Romanos 4,15. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Ora, a lei foi dada por causa das transgressões. Mas onde não há transgressão, também não há necessidade da lei. E onde é que não há transgressão? É em Cristo Jesus. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus também estão isentos de transgressão, isentos de pecado. Logo, se em Cristo não há lei, também nos cristãos não há lei. É por isso que Paulo diz que Cristo é o fim da lei. Romanos 10,4 diz, porque Cristo é o fim, telos, da lei, para justificar todo aquele que crê. Cristo é o fim, é o ponto final. Cristo é o novo Josué. Entenda que assim como Moisés conduziu o povo pelo deserto durante 40 anos, mas não foi capaz de colocar o povo na terra prometida. Por quê? Porque ele transgrediu contra Deus, porque ele desobedeceu a Deus. Assim como, por causa da fraqueza de Moisés, ok? O povo não pôde entrar na terra prometida. Assim também a lei ela não pôde justificar ninguém perante Deus. Por causa da sua fraqueza e inutilidade, a lei, por causa da carne, diz o apóstolo Paulo, ela estava fraca. Não poderia justificar ninguém. O povo do deserto, eles entraram na terra prometida, mas não pelas mãos de Moisés, mas pela mão de Josué. Josué é um tipo de Cristo. Assim como Moisés é um tipo da lei, Josué é um tipo de Cristo. Assim como Moisés não teve condições de colocar o povo na terra prometida representa a salvação, assim também a lei não pode justificar nenhum homem diante de Deus. E assim como Josué teve a capacidade, foi preparado para colocar o povo na terra prometida, assim também Jesus Cristo, a lei preparou um povo e colocou nas mãos de Cristo. E foi Cristo quem colocou o homem no descanso, na terra prometida, na Canaã. Podemos dizer Canaã espiritual, Canaã celestial. Ok, queridos? 2 Timóteo 1,9 diz que, eu vou ler aqui para os senhores, a lei foi dada por causa das transgressões, mas eu quero ler aqui. 2 Timóteo 1,9. 2 Timóteo 1,9. Vamos lá. 2 Timóteo 1,9. 2 Timóteo 1,9. Será que eu errei? 2 Timóteo 1,9. Vamos ver. 1 Timóteo é isso. Eu errei. 1 Timóteo 1,9. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados. É o que eu disse, meus irmãos, ainda agora. Ora, se Abraão foi justificado, já estava salvo, a descendência de Abraão, aqueles que andam nas pegadas de Abraão, receberam o testamento e foram salvos, logo a lei que veio 430 anos não foi dada para salvar o homem. Porque a lei simplesmente não pode salvar o que já está salvo. A lei não pode justificar o que já está justificado. E é por isso que Paulo diz, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo. Ou seja, de fato, a lei não é feita para o justo, porque o justo já está justo. Logo, se a lei não é feita para o justo, logo a lei não pode justificar. E como Paulo vai explicar, e por que então a lei foi dada? Por causa das transgressões, dos transgressores. E a lei foi dada para tirar pecados? Não, porque ela não pode justificar. Ela foi dada para educar o homem.
A lei foi dada como um pedagogo para conduzir o homem até Cristo. E eu quero aqui, irmão, só abrir um parêntese. Eu estou falando de lei, e talvez você, na sua mente, você pense que quando eu falo de lei, eu estou falando apenas dos 10 mandamentos. Não. A expressão lei nos meus lábios e no Novo Testamento, principalmente nas cartas de Paulo, quando se fala em lei, queridos, no grego nomos, no hebraico Torá, entenda que quando nós falamos em lei, estamos falando de toda a lei em toda a sua conjuntura, em seus 613 mandamentos e outros que vierem a existir. Digo 613 mandamentos porque Maimônides, ele diz que eram 613 mandamentos. Esqueci uma obra aqui judaica, ali do 2º século, ela também diz que são 613. Pronto, Targum do Pseudo Yonatan Ben Uziel diz que são 613 mandamentos. Então, quando eu me expresso lei, eu estou falando não apenas da lei nos seus 10 mandamentos, mas da lei nos seus 613 mandamentos. Então, a lei, nos seus 613 mandamentos, ela foi dada por causa das transgressões, e ela foi dada até que Cristo viesse. Ora, se a lei foi dada, de acordo com Paulo, até que Cristo viesse, logo a lei cumpriu seu papel, logo não existe mais lei. Porque a lei foi dada para educar o homem. Judeus e gentios que abraçavam o judaísmo. A lei foi dada para judeus e aos gentios que abraçavam o judaísmo. Então a lei serviu para eles. Para quê? Para educá-los até que o Cristo, aquele que pode justificar e que justifica o homem, viesse. E Cristo veio. Aí, conforme diz Paulo, depois que Cristo veio, não estamos mais debaixo do pedagogo. É isso que Paulo diz. Vocês querem ver? É Gálatas 3 e... vamos lá aqui. Gálatas 3,19. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade. Já expliquei. 3,16, que é Cristo, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Aí vamos 21. Logo, é a lei contra as promessas de Deus de nenhuma sorte. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, aqui Paulo já está dizendo que a lei não foi dada para justificar, não foi dada para vivificar. Prossegue Paulo. A justiça, na verdade, teria sido pela lei. Paulo aqui está declarando que a lei não foi dada para justificar. Porque se a lei tivesse sido dada para justificar o homem, a justiça, na verdade, teria sido dada pela lei. Prossegue Paulo. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, ou seja, tanto judeus como gentios, para que a promessa pela fé, a promessa essa feita a Abraão, a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. 23. Mas, antes que a fé viesse, estávamos, aqui Paulo fala primeiramente dos judeus, estávamos judeus. Depois nós podemos incluir aqui os gentios, porque os gentios, muitos deles abraçavam a Torá. E aqueles que abraçavam a Torá, abraçavam o judaísmo. Estou falando aqui numa condição, numa situação da humanidade antes de Cristo. Todos os gentios que abraçavam o judaísmo, que abraçavam a lei, então eles estavam debaixo da lei, tanto quanto os judeus. Mas antes que a fé viesse, aqui Paulo está falando da fé por meio de Jesus Cristo, ok? Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. Por fé, entenda aqui, irmãos, a fé em Jesus Cristo. A fé vindoura aqui que Paulo tem em mente aqui, a fé manifestada por meio de Jesus Cristo. De maneira que a lei nos serviu, judeus em primeiro lugar e depois gentios que abraçam o judaísmo. De maneira que a lei nos serviu de aio. E não esqueça disso, Paulo ele está trazendo aqui uma situação do mundo antes de Jesus Cristo vir. Essas palavras elas não podem ser aplicadas agora. Paulo aqui, quando ele fala isso, de maneira que a lei nos serviu de aio. Paulo aqui ele está pensando na lei antes da manifestação de Jesus Cristo. De maneira que a lei nos serviu de aio,
para nos conduzir a Cristo, para que pela fé, fôssemos justificados. Prossegue Paulo. Mas depois que a lei veio, já não estamos debaixo de aio. E o aio aqui que Paulo fala é a lei. Então veja que Paulo ele é bem claro em dizer que a lei foi dada por causa das transgressões até que Cristo viesse. Então a lei ela tem, ela tem um tempo de validade, ou ela teve um tempo de validade. O tempo da lei foi até que Cristo manifestasse. Aí diz Paulo, depois que Cristo veio, já não estamos debaixo do aio, já não precisamos da lei. É isso que Paulo está dizendo. Mas depois que a fé, em outras palavras, que ele está dizendo, Cristo veio, já não estamos debaixo de aio. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Esse é o raciocínio de Paulo, irmãos. Paulo jamais aqui diz que a lei não pôde justificar porque ninguém foi capaz de cumprir a lei. Isso é uma falácia. Não faz parte do pensamento do apóstolo Paulo. Essa palavra de dizer que a lei não justificou nenhum homem porque nenhum homem foi capaz de cumprir a lei. Não. Não é esse o pensamento de Paulo. Paulo diz que a lei não pôde justificar, primeiro, porque ela simplesmente não foi dada para justificar. E por que não? Porque a lei não poderia justificar o que já estava justificado. Ora, se já havia justiça antes da lei, então logo o raciocínio de Paulo está certo. A lei não foi dada para justificar o que já estava justificado. A lei foi dada por causa das transgressões, até quando? Até que aparecesse Cristo. Logo, é por isso que Paulo diz em Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo. Por que ele diz que o fim da lei é Cristo? Porque a lei foi dada apenas até que Cristo viesse. Se a lei foi dada apenas até o tempo que Cristo viesse, logo nós não temos necessidade de estarmos com Cristo e estarmos debaixo da lei. O raciocínio de Paulo é esse. Ou você está debaixo de Cristo ou debaixo da lei. O homem não pode simplesmente ser justificado por duas coisas, pela lei e por Cristo. Vou ler aqui Gálatas 4, 1-3. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Ok? Aqui é uma ilustração que Paulo está usando para mostrar a lei como pedagogo. A lei, ela foi dada para os herdeiros, sim, mas a lei, ela não poderia dar a herança. A lei, ela funcionou como um pedagogo. Foi dada para os herdeiros, mas os herdeiros, eles estavam na condição de escravos. Por quê? Porque a lei não poderia libertá-los. 3. Assim também, a comparação de Paulo, assim também nós, quando éramos meninos, aqui Paulo está dizendo o seguinte, quando nós estávamos debaixo da lei, debaixo do jugo da lei, é isso que ele quer dizer, meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Para quê? Para que recebêssemos a adoção de filhos. Aqui está Paulo mostrando a razão por que Cristo veio, para nos resgatar de debaixo da lei. Por quê? Porque a lei não poderia tornar nenhum homem filho de Deus. A lei não poderia tornar nenhum homem herdeiro. Então, coube a Cristo tornar o homem filho de Deus e tornar o homem herdeiro de Deus e herdeiro do reino. Ok, queridos? Foi dado por causa das transgressões. Vamos lá. A lei foi dada como, quarto ponto, a lei foi dada como um pedagogo até Cristo. Isso eu já expliquei, mostrando em versículos. Eu quero ler aqui apenas mais um, Hebreus 9:10, queridos. Hebreus 9:10. Hebreus 9:10, o que se diz? Consistindo somente em manjares e bebidas, e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção.
Versículo 11. Mas vindo Cristo como sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Ora, aqui Paulo mostra mais uma vez que a lei, que ele diz, consistindo somente em manjares e bebidas, e várias abluções e justificações da carne, não do espírito, impostas até o tempo da correção. Outras versões dizem da reforma. Correção aqui, essa correção ela vem por Cristo. Foi Cristo quem corrigiu o homem, foi Cristo quem justificou o homem. Então, a lei não foi dada para justificar, logo o homem não pode ser justificado pela lei. Esse é o raciocínio de Paulo. E a lei foi dada até que Cristo viesse. Por que a lei foi dada? Por causa das transgressões e até que Cristo viesse. Porque a promessa de justificar o homem perante Deus, a promessa feita a Abraão 430 anos antes da lei, aquilo que foi dito para Abraão, em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as nações, essa bênção aqui consiste em salvação. Em ti, Abraão, e na tua descendência, primeira descendência é Cristo, segundo são aqueles que seguem a Cristo. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Ora, a promessa de salvar o homem foi dada a Abraão. E o descendente que abençoa todas as nações não é a nação de Israel, é Jesus Cristo. Então, essa promessa de abençoar Abraão e todas as nações na descendência de Abraão, que é Cristo, ela foi dada para Abraão 430 anos antes de Cristo. É por isso que Paulo diz que a lei não foi dada para salvar, não foi dada para justificar, porque o homem já estava salvo e já estava justificado e já havia uma promessa de justificar e salvar o homem. Essa promessa apontava para Cristo. Logo, a lei foi dada apenas como pedagogo para treinar, para educar o mundo e entregar nas mãos de Cristo. Então, os herdeiros da salvação, eles foram colocados nas mãos de Cristo. Então, foi Cristo quem teve condições, de fato, de salvar, de levar o homem até Deus. Li aqui o quarto ponto, a lei foi dada como pedagogo. Quinto, a lei tinha sombras, Colossenses 2,16. Aqui, queridos, vamos aqui começar em Hebreus 8,5. Os quais servem, vou ler 4. Ora, se ele tivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, está falando de Cristo. Havendo ainda sacerdotes, está falando do sacerdote da lei, que oferecem dons segundo a lei. Vou chamar de Paulo, quando Paulo escreveu essas palavras, o templo ainda estava de pé. Por isso é que ele diz, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. 5. Os quais servem de exemplar. Os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Queridos, eu quero aproveitar aqui e dar só uma explicação rápida. Por coisas celestiais, nós entendemos aqui coisas espirituais, são as realidades espirituais que estão no cristianismo. Coisas celestiais aqui são as coisas apresentadas por Cristo e pelos apóstolos, as coisas da igreja, pertinentes à igreja. Vou ser mais claro para você. Para o autor sagrado, o judaísmo apresenta coisas terrestres, enquanto que o cristianismo apresenta, oferece, prega e mostra coisas celestiais. Para o autor sagrado, o cristianismo ele apresenta, ele traz, ele revela para o mundo as coisas celestiais, coisas espirituais, enquanto que o judaísmo apresenta para o mundo coisas terrestres, coisas carnais. Este é o pensamento de Paulo, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faz tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Ok, queridos? Então nós temos aqui o seguinte, outra razão porque Paulo vai dizer que a lei não pôde justificar o homem, nós estamos vamos ver aqui, a quinta razão. Porque a lei, ela não apresentava as realidades. A lei, ela apresentava sombras.
Sombras que apontavam para realidades, mas a lei, de acordo com Paulo, ela não continha as realidades. A realidade que justifica o homem, ela está em Cristo Jesus e é apresentada pela igreja. Para o apóstolo Paulo, a lei ela continha apenas sombras. A lei ela continha apenas sombras. É o que ele diz? Os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Então a lei ela continha apenas exemplos. Exemplo não é uma realidade, exemplo é uma ilustração. Então a lei, as obras da lei, ok? A lei, na sua gestão, ela continha apenas exemplos e sombras das coisas celestiais. Então, as verdadeiras coisas, aquilo que justifica o homem, está em Cristo e é apresentado pelo cristianismo, e não pelo judaísmo, e não pela lei. Esse é o pensamento de Paulo. Romanos capítulo 9, 10. O que ele diz mais? Romanos 10, 1. Hebreus 10, 1. Porque tendo a lei, a sombra dos bens futuros, e por bens futuros entendamos aqui os bens cristãos, as realidades apresentadas por Cristo e pela igreja. Bens futuros aqui na mente do autor sagrado são as coisas do cristianismo, é o cristianismo. O cristianismo ele é composto de bens futuros, enquanto que o judaísmo, no pensamento de Paulo aqui, é composto de sombras, porque tendo a lei, a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem. Aqui, quando Paulo escreveu isso aqui, o templo ainda estava de pé, por isso que ele falou no presente, que continuamente se oferecem, cada ano pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministradores, nunca mais teriam consciência de pecado. Ok, queridos? Este é o raciocínio de Paulo. Mas prossigamos. Nesses sacrifícios, porém, a cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Então, a razão da lei não justificar nenhum homem não é porque nenhum homem foi capaz de cumprir a lei, mas simplesmente porque a lei não foi dada para justificar os homens. Simplesmente a lei não pode remover pecados. A lei não pode remover pecados. Esse é o pensamento de Paulo. Colossenses 2,16. Olha o que diz aqui, queridos. Colossenses 2,16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras. O que são sombras? Olha o que são sombras. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, 1. Beber, 2. Dias de festa, 3. Lua nova, 4. Sábado, 5. Então, essas coisas mencionadas por Paulo, o que ele diz no versículo 17, são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Irmãos, lembrem-se, você que está assistindo até aqui, continue assistindo. E eu te peço, se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição. Se você está gostando do conteúdo, querido, eu gostaria que você divulgasse esse vídeo, multiplicasse para mais pessoas. Nos ajude, ok? Prossigamos. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Aqui eu quero trabalhar duas palavras, sábados e sombras. Sábados. Os adventistas do sétimo dia, eles, na sua manipulação, na sua desonestidade teológica, então eles dizem que os sábados aqui são festas. Mas veja como é tão fácil a gente quebrar as pernas deles. Os sábados aqui, eles dizem, não é o sábado semanal, eles dizem o sábado aqui, os sábados, e eles observam, está no plural, logo os sábados aqui são festas. Mas a gente quebra as pernas deles tão fácil, sabe como? Eu vou mostrar para você no próprio versículo como não são festas. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer e pelo beber. Eu te pergunto, comer e beber é a mesma coisa? Não. Ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova. Agora eu te pergunto, dias de festa e lua nova é a mesma coisa? Não. Ou dos sábados. Ora, assim como comer e beber não é a mesma coisa,
Assim como festas e lua nova não é a mesma coisa, assim também os sábados não são as mesmas festas. Não são as mesmas festas. Então, comer é uma coisa, beber é outra coisa, dias de festa é outra coisa, lua nova é outra coisa e sábados são outras coisas. Outro sim. Os sábados aqui estão no plural. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque não havia no calendário judaico, não há apenas o sábado semanal. O Yom Kippur, ele também é chamado de sábado de sábados. Havia também o sábado, de 7 em 7 anos a terra repousava de toda a sua labuta. De 7 em 7 anos a terra repousava. Então, esse ano era chamado ano sabático. Isso acontecia de 7 em 7 anos. Então nós temos aí mais outro sábado, o ano sabático. Ainda havia um outro sábado, que era de 50 em 50 anos. O sábado do jubileu. De 50 em 50 anos a terra de Israel repousava de acordo com o calendário judaico. Então nós temos aí um outro sábado. Então nós temos o sábado semanal, nós temos o sábado que acontecia de 7 em 7 anos, que a terra passava um ano sem trabalhar, só comendo o que produziu no ano anterior, e nós temos ainda o ano do jubileu, que acontecia de 50 em 50 anos. Então nós temos aí no mínimo 3 sábados. Sem falar ainda nos dias sabáticos das festas, por exemplo, da festa da Páscoa, da festa do tabernáculo e assim por diante. Nós temos vários dias chamados de sábado no calendário judaico. Por isso é que o autor usou no plural sábados, no grego ton sabaton, dos sábados. Por que o autor disse no plural? Ainda que ele dissesse no singular não estava errado, mas por que ele disse no plural? Porque ele sabia que não havia apenas um sábado no calendário judaico, mas muitos sábados. Inclusive na festa da Páscoa e em todas as outras festas, na festa dos ázimos, havia dias de repouso e esses dias eram chamados de sábados. Por isso é que o autor diz, o que é que ele diz? Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou das luas novas, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, queridos, aqui na palavra sábados, está incluído todos os sábados, inclusive o sábado do 7º dia, o sábado semanal. Então, Paulo aqui chama isso de sombra. É por isso, queridos, que a igreja não é ensinada a observar, a guardar o sábado. Por quê? Porque a lei continha apenas sombras e não a imagem das coisas exata. E Paulo ele diz que a lei foi findada em Cristo, foi abolida na morte de Cristo. Está bem aqui, Colossenses 2, vamos aqui? Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando na cruz. Ok? E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente deles e triunfou em si mesmo na cruz. Então é por isso que Paulo diz, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, porque são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Paulo aqui está ensinando o fim da lei, a derrota dos inimigos de Cristo, os inimigos espirituais. Paulo também ensinou em Efésios 2,15, que a abolição da lei na morte de Cristo. 14, versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, parede é a lei, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Que Paulo está ensinando o fim da lei na morte de Cristo. Romanos 10,4, Paulo diz que a lei foi findada em Cristo para a justificação de todo aquele que crê, ok, querido? Então, nós já mostramos aqui a lei como sombra, por isso é que ela não pode justificar, porque ela contém a sombra e não a imagem exata e real das coisas. A lei, ela contém, diz Paulo, a sombra dos bens futuros, das coisas celestiais.
A lei não foi dada para salvar. Isso nós já mostramos em Gálatas 3:20. Estamos no 6º ponto, né? Respondendo, lá no princípio, quando Paulo afirma, a lei não pode justificar homem nenhum. Aí nós estamos mostrando, então, em forma de resposta, por que Paulo afirmou isso. Aí, ó, 6º, a lei não foi dada para salvar, por isso é que ela não pode justificar. 5º, ou melhor, 7º, perdão, irmãos, eu estava no 6º ponto, agora vou para o 7º. 7º, por que a lei não pode salvar? Porque o evangelho da salvação pela fé no Messias vindouro, que é Jesus Cristo, foi pregado a Abraão 430 anos antes de ser dada a lei, irmãos. Antes da lei vir, eu já mostrei isso, o evangelho que justifica, que apresenta a justificação por meio de Jesus Cristo foi pregado a Abraão. Eu quero ler aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Olha o que diz aqui. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé, e pela fé, entenda que a fé manifestada em Cristo, por Cristo, de sorte que os que são da fé são benditos como crente a Abraão. Veja aqui o que Paulo vai dizer sobre a lei. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo virá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Prossegue Paulo, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Meus irmãos, aqui Paulo está fazendo um paralelo entre a lei e a graça. E Paulo está mostrando que o evangelho, ele foi pregado primeiro a Abraão. E o que o evangelho mostra? Que o homem é justificado pela fé, pela graça e pela fé no Cristo. E esse evangelho que nós pregamos, o evangelho que Paulo estava pregando, diz o próprio Paulo que este evangelho foi pregado primeiro a Abraão. E Abraão creu nisso. E Paulo disse que Abraão foi justificado. É Paulo quem diz. Aqui, ó. Paulo quem diz, ó. Paulo, capítulo, Romanos 4. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão for justificado pelas obras, e ele se refere aqui, obras da lei, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Está aqui, meu irmão. Creu Abraão em Deus, e isso foi colocado em sua conta, foi lhe imputado como justiça. Então, quando a lei veio 430 anos, o evangelho já foi pregado a Abraão. A justificação pela fé no Senhor Jesus Cristo já era conhecido de Abraão, e Abraão creu nisso. Abraão creu que o homem seria justificado um dia pelo Messias vindouro. E Abraão já estava justificado. Abraão morreu justificado porque creu no Evangelho. Então, é o que eu disse, a lei não poderia justificar o que já estava justificado. Ora, se a lei tivesse sido dada para justificar, nós teríamos então 2 meios de salvação. Porque Abraão morreu justificado. Os filhos de Abraão foram justificados pela fé no Senhor Jesus Cristo, no Cristo vindouro. Então, como é que pode haver 2 tipos de justiças, de salvação? Não pode. Ou o homem é justificado pela fé no Cristo ou pela lei. E Paulo conclui, o homem não é justificado pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. O homem é justificado exclusivamente pela fé em Cristo. Ainda diz Paulo em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Obras aí é obras da lei. 8º ponto, queridos, aqui. Paulo ainda vai mostrar em Atos 7:53, Estevão disse que a lei foi dada por anjos. Paulo, em Gálatas 3:19, diz que a lei foi dada por anjos. Ainda,
Hebreus 2:12 diz que a lei foi dada por anjos. Estevão, em Atos 7:38, diz que a lei foi dada por anjos. Ok? Então a gente vai fechar aqui no 8º ponto, ok? Mostrando que a lei, ela foi dada por anjos. Até que viesse Cristo. Para o judaísmo, irmãos, eu quero dizer aqui para vocês que nos tempos de Paulo, entre os judeus havia aquele grupo que acreditava que o próprio Deus tinha dado a lei. Mas Paulo, o cristianismo, por assim dizer, ele contradiz essa ideia e diz que não. Aquele que entregou a lei a Moisés lá no Sinai foi um anjo. Tá lá, é só você ler em Atos 7:53, Atos 7:38, é só você ler em Gálatas 3:9, Hebreus 2:12, que você vai ver que foi um anjo quem entregou a Torá, meus irmãos. Ok? Então eu espero ter tirado as suas dúvidas.